Semana 9. Nossa, a gente já tá terminando a semana 9. Na verdade, agora eu já tô no meio da semana 10, porque eu estendi um pouco a semana 9. E, tipo, a semana 9 foi uma semana que eu não estava sentindo nada, nem estava entendendo nada. E aí, ao final de 7 dias, eu só tinha escrito 2 ou 3 páginas e eu não estava entendendo nada, eu não estava conseguindo entrar na energia da semana 9, eu não estava conseguindo entender o que ela queria dizer. Eu li o capítulo umas 2 ou 3 vezes. E uma semana de 7 dias se transformou em uma semana de 10 dias ou 11 dias. Semana 9, recuperando o senso de compaixão. Esta semana vai nos encontrar enfrentando os bloqueios internos. Pode ser tentador abandonar o barco neste ponto. Não faça isso. Vamos explorar e reconhecer as dificuldades emocionais que abalaram nossos esforços criativos no passado. Vamos curar a vergonha dos antigos fracassos. Vamos ganhar compaixão ao agir como pais da nossa criança artista assustada, ansiosa por uma realização criativa. Vamos aprender novas ferramentas para desmantelar bloqueios emocionais e apoiar riscos renovados. Engraçado quando ela fala pode ser tentador abandonar o barco. Eu fiquei vários dias sem escrever, né, as páginas. Eu não estava com vontade, eu não estava com vontade nem de meditar, nem de entender o que estava se passando na minha cabeça. Ela começa esse capítulo falando sobre medo. Artistas bloqueados não são preguiçosos, são bloqueados. Não chame de preguiça a incapacidade de começar, chame-a de medo. Não chame a procrastinação de preguiça, chame-a de medo. E aqui fala muito dessa coisa de quando você resolve ser artista, você está se rebelando, você está sendo rebelde. Por quê? Ninguém espera que você seja artista. A sociedade não prepara a gente para ser artista. Nossos pais, quando a gente vem ao mundo, eles não esperam que a gente seja artista, sabe? A não ser que eles já sejam artistas. E quando você decide ser artista, você está se rebelando. Então, o que ela fala aqui, que ressoa demais comigo, é que, tipo, se eu for me rebelar, eu tenho que ser a melhor, porque eu tenho que mostrar para eles que eu sou muito boa, que eu não sou uma rebelde sem causa, que eu sei muito bem o que eu tô fazendo. E isso descreveu exatamente a minha trajetória entre 2020 e 2023. Antes disso, eu tinha isso em mente, mas eu era muito mais paciente com a minha jornada, mas especificamente entre 2020 e 2023, isso foi muito latente. Eu queria muito provar para todo mundo que me visse que eu conseguia chegar lá, que eu conseguia ser essa artista nível, nem sei qual nível. Na minha cabeça era só assim, tem que ser perfeita, tenho que ser extraordinária. Mas o que é ser perfeito? O que é ser extraordinária? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Então, o que estava me movendo não era necessariamente a minha necessidade de comunicar algo artisticamente. O que estava me movendo era a necessidade de provar algo para alguém. Eu já falei isso em um outro vídeo, mas enfim, conforme as semanas vão passando, a gente vai tendo ainda mais clareza do que a gente tá sentindo e do que levou a gente a se bloquear. Quando ela fala não chame a procrastinação de preguiça, chame-a de medo, isso também bateu em mim muito forte, porque eu tô sempre falando de procrastinação, eu sempre acho que eu sou uma pessoa muito procrastinadora e às vezes eu só tô com muito medo de fazer certa coisa porque eu nunca fiz ou porque eu não sei se vai dar certo, porque eu tenho um transtorno de ansiedade que necessita ter controle o tempo todo. Eu tenho esse senso de perfeccionismo que tá me dizendo toda hora que vai dar ruim, que é melhor eu fazer outra coisa. Talvez eu seja melhor em outra coisa, mesmo que não tenha outra coisa que eu seja boa, além de arte. Então, conversou muito comigo e eu demorei muito para entender isso. E eu acho que é porque tem um bloqueio de antes da pandemia, por exemplo, né? É um bloqueio que vem desde a adolescência, porque eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu demorei muito para assumir para mim mesma e para as pessoas que eu queria ser artista, que eu queria ser cantora. Uma porque na minha cabeça eu quero ser cantora, mas eu já canto, eu canto na igreja, eu canto no recital, eu canto no sarau, então eu já sou cantora. Para você ser cantora, você só precisa cantar. Cantar para quem? Para as pessoas. Eu já fazia isso. Então na minha cabeça eu já era cantora. Mas ao mesmo tempo eu tinha dificuldade de falar quero ser cantora porque eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas rirem de mim, das pessoas não acreditarem em mim, das pessoas falarem que eu ia precisar me esforçar muito, que era impossível.
como falaram. Então, tipo, são coisas que de alguma forma não dá pra você fugir. Essas coisas vão estar lá, mas o seu medo de ter que enfrentar essas coisas faz com que você se bloqueie, faz com que você paralise. Então, ao final dessa semana 9, recapitulando tudo isso, eu consigo entender essa parte de mim. Ela também fala das meias voltas criativas, que foi uma coisa que eu não entendi, eu tive que ler mais de uma vez, até porque tem uma tarefa sobre isso. E basicamente as meias voltas criativas são momentos e coisas que a gente se agarra para se auto-sabotar. Eu marquei algumas frases aqui. Ganhamos mais compaixão alheia como artistas frustrados do que funcionais. Muitos artistas em recuperação se sentem tão ameaçados que dão meia volta na estrada, sabotando a si mesmos. Ficamos mais confortáveis como vítimas de bloqueio artístico do que nos arriscando a ser consistentemente produtíveis e saudáveis. É importante reconhecer que já estamos há anos-luz de onde iniciamos bloqueados. Agora estamos na estrada, e a estrada dá medo. A estrada realmente dá medo. Eu, particularmente falando, eu tenho medo de estrada, né? Quando você está no carro, você pega uma Dutra, você pega uma serra. Eu tenho medo. E pensando na minha jornada artística, no fato de que eu tô em autoestrada agora, realmente, dá muito medo. O momento que eu falei pra mim, esse é o momento de me profissionalizar. Isso foi ali em 2023. Pá! Sozinha, no meio da estrada, com muito medo. Me bloqueei. Obviamente, várias outras coisas ajudaram. Percebi também que é um momento, esses 2 últimos anos foram momentos que eu olhei e falei assim, agora eu estou sendo não só convidada, mas obrigada a lidar com a vida adulta. Antes eu podia única e exclusivamente ficar estudando o dia inteiro, me preparando o dia inteiro, planejando o dia inteiro para botar em prática quando fosse o momento. Agora eu tenho que lidar com as questões da vida adulta, além de correr atrás, de realizar os meus objetivos. Então eu me agarrei muito a meias voltas criativas, que era uma forma de me sabotar. Eu até escrevi sobre as minhas meias voltas porque é uma tarefa, né? Então algumas formas que eu tenho de me bloquear. Não ter assessoria ou empresários ou contatos, não conhecer ninguém do ramo da indústria musical. Isso era uma forma que eu tinha de me sabotar, achar que eu não conseguia fazer mais do que eu já tinha feito, porque eu não conhecia ninguém, ou porque eu não tinha amigos, porque eu não sabia ser uma pessoa interesseira, porque isso rola muito, uma pessoa interesseira, uma pessoa oportunista. Então eu ficava pensando nessas coisas. Poxa, se eu não tenho amigos, se eu não tenho ninguém para pedir favor, se eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu nunca vou conseguir nada. Então isso era uma forma de me bloquear, era uma forma de me sentir deprimida e presa no lugar onde eu estava. Outra meia volta criativa era me estressar porque pessoas comuns não entendem o meu trabalho, ou seja, pessoas que não são artistas não entendem quando eu falo que eu sou cantora. Eles querem que eu vá pro The Voice, eles querem que eu vá pro reality show tal, eles querem que eu vá pra não sei onde, sendo que isso não condiz com o tipo de artista que eu quero ser, isso não condiz com a jornada que eu tracei pra mim e que eu tô seguindo à risca, isso não condiz com tudo que eu já estudei sobre music business, porque o segredo é music business. O segredo não é cantar bem, o segredo não é ser muito criativa, o segredo é manjar do business. E ir pro The Voice, ou ir pra reality show de não sei quem, ou ir cantar não sei onde, não tem a ver com, pelo menos, o meu business. E eu ficava muito estressada quando as pessoas falavam, perguntavam pra mim, que legal, você canta onde? Sabe? Tipo, umas coisas que não fazem sentido. Eu queria que todo mundo tivesse a mesma mentalidade que eu. Mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo é artista, nem todo mundo é cantor. E como eu falei, as pessoas que estão em volta de mim, 99% delas não estão nesse ramo, não estão nem perto desse ramo, então elas não entendem. E a forma que eu tinha de me bloquear era me estressando com isso, sendo que pra que eu vou me estressar com isso? De novo, porque eu fazia muitas coisas esperando a aprovação dos outros. E aí quando os outros não me entendiam, eu ficava chateada. Claro que talvez tenha ainda uma explicação psicológica e emocional para além disso, mas foi sobre isso que eu refleti nesses últimos dias. Uma meia volta que mais me angustia é o medo de não chegar a lugar nenhum. Ansiedade, olhar pra frente e saber que eu tô no caminho certo, mas às vezes estar no caminho certo também pode não ser suficiente, porque essa indústria musical, essa indústria artística e criativa é extremamente injusta, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então esse medo de ter que confiar no invisível, mais a ansiedade minha e das pessoas que me cercam, era uma coisa que também eu deixava que me consumisse. É uma forma de me bloquear também. Eu refleti muito sobre isso e o principal dessa semana foi
foi que cheguei num ponto que eu percebi tudo o que estava acontecendo, tudo que me levou ao bloqueio criativo. Eu entendi o que é o meu bloqueio criativo, eu entendi em que momento ele começou a realmente me paralisar. Eu consigo perceber o que foi que me levou a isso. Eu olho pra trás, eu consigo ver as situações, as coisas que eu ouvi, como eu processei tudo isso, eu consigo entender. É como se eu tivesse um balde cheio de objetos e de repente me perguntasse, ok, e o que eu faço com tudo isso? Eu já conheço tudo isso, sei tal como funciona, o que eu faço com tudo isso? Por isso também eu estendi a semana 9, porque eu passei muitos dias sem entender o que eu faço. Então tiveram dias que eu tava aqui assim. Minha gata. Vem cá, Naninha. Peraí que eu vou abrir pra gata. Vamos. Oh, meu Deus. Tchau. Então, tiveram dias que eu tava tipo assim, olhando para a parede, eu não conseguia entender o sentido da vida, eu não conseguia entender o sentido de eu estar acordada, porque era como se eu tivesse 1 milhão de informações na minha cabeça e não soubesse o que fazer com elas. E aí foi muito interessante um dia na terapia que eu percebi que na minha mente era como se tivesse um cabo de guerra. Era como se tivesse um lado do meu cérebro que entendia sim o que eu deveria fazer e outro lado que se recusava. Então, um lado do meu cérebro me dizia e continua me dizendo: tá tudo feito até aqui. Todos os seus sonhos, seus objetivos já se realizaram no 4D. Eles vão chegar no 3D quando tiverem que chegar. Agora, a única coisa que você tem que fazer é relaxar, é dormir, é se cuidar, é viver seus dias da forma que eles se apresentam para você, cumprindo suas responsabilidades. Você não precisa fazer mais do que você está fazendo, você já fez mais do que o suficiente. Agora é confiar. E o outro lado do meu cérebro fica assim: não, 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 você tinha que estar escrevendo música todos os dias, você tinha que estar mandando mensagem para fulano, ciclano, beltrano, você tinha que estar fazendo isso, você tinha que se preocupar com o registro de marca que tá lá empacado, você tinha que se preocupar com não sei o quê. E aí começa a pegar fogo, sabe? E aí teve um dia, semana passada, quarta-feira, que eu fiquei aqui o dia inteiro deitada sem fazer nada, eu não conseguia fazer nada, eu tava extremamente exausta. Eu tenho uma questão emocional, uma questão psicológica que a gente tá investigando com a neuropsicóloga e tudo mais. Tô dizendo isso para mostrar para vocês que o meu cansaço mental é para além de ideias, né? Tem uma questão específica que a gente está investigando. Porém, essa coisa de um lado do cérebro puxa e depois o outro lado puxa e vai, não sei o quê, isso cansa demais. Tipo, eu tenho todas as informações que eu preciso para entender o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo e decretar o que eu quero e o que eu não quero para mim daqui para frente, mas tem uma parte do meu cérebro que quer se agarrar a coisas ruins do passado. Quando eu digo coisas ruins, escolhas ruins para mim mesma, para minha criatividade, coisas que me levaram a ser uma artista bloqueada. Então eu acho que é um momento que eu tenho que meditar muito, eu acho que é um momento que eu tenho que fazer muito exercício físico, tanto que quando eu voltei para aula de dança, eu comecei a me sentir melhor. E essa foi a maior reflexão dessa semana. Agora eu quero ler a checagem da semana 9. Quantas vezes você escreveu as páginas? Eu escrevi 5 vezes. Teve um encontro com o artista? Não tive um encontro com o artista. Até pensei em fazer minhas unhas. Eu até cheguei a pintar minhas unhas, mas não fiz nada demais. Pensei em fazer alguma coisa artística nas minhas unhas, pensei em customizar outra peça de roupa, mas fui empurrando essa ideia e acabei não fazendo. Também queria ir ao circo, mas está chovendo muito, acho que vou deixar para semana que vem. Viveu alguma sincronicidade? Essa parte foi muito legal. Comecei a escutar áudios da lei da suposição no momento em que me questionei o que mais eu poderia fazer pelos meus sonhos, de maneira geral, não só pela minha carreira. O YouTube ficou me recomendando vários vídeos sobre a lei da suposição especificamente. Há muito tempo eu leio sobre lei da atração, eu acredito, eu tento sempre me conectar com esses ensinamentos, mas já há um tempo eu venho vendo as pessoas falarem sobre lei da suposição e eu nunca soube a diferença das duas. E aí o YouTube começou a me recomendar vários vídeos, eu comecei a ver e comecei a me sentir melhor, comecei a dormir melhor e comecei a ter sonhos vívidos. E foi muito bom. Eu acho que tem muita gente que tem medo de ter sonhos vívidos, mas eu tive sonhos vívidos muito bons. Sonhos em que meu desejo específico estava se realizando. Eu fiquei muito agradecida, eu achei que isso foi uma sincronicidade bem legal do universo. Houve alguma coisa significativa para a sua recuperação essa semana? Depois de 2 semanas eu voltei para aula de dança e dançar me faz muito bem, então foi aí o ponto alto da semana. Outra coisa que me animou foi que eu consegui subir os pesos da academia no meu treino de perna. Sempre que eu começo uma série nova ou consigo aumentar os pesos, eu me sinto muito bem, né? Eu voltei a tomar os suplementos direitinho. E
A melhor parte. Gravei a minha segunda música de trabalho desse ano. Ela tá muito linda. Eu e o produtor vamos começar a trabalhar nela provavelmente semana que vem. Já tem melodia, já tem uma ideia de beat, já tem a demo. Eu tô muito satisfeita com a semana 9. Eu não estava, mas agora eu estou. A semana 10 também tá sendo muito legal. Confesso que eu tava um pouco ansiosa porque já tá terminando, né? São 12 semanas o caminho do artista. Mas eu acho que eu tô no caminho certo e eu tô muito feliz de poder registrar todas essas semanas aqui e poder voltar nesses vídeos todas as vezes que eu tiver perdida. E tomara que esse vídeo, assim como todos os outros, possa ajudar alguém. Tchau e até a próxima!